Olá, muito bom dia, aceite a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é seu amigo de fé de sempre, Célio Marcos. Amado ouvinte, vamos falar com Deus? Está escrito na santa palavra do Senhor que a oração, ela é a chave da bênção. A oração é a força do crente fiel. Vamos falar com Deus? Santíssimo eterno Deus, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Deus de oração, eu me coloco, Senhor, diante da Tua santa presença, para Te pedir, ó Deus, perdoa, Senhor, todos os meus pecados, todas as minhas falhas, Deus, fraquezas, ignorância. Se eu tenho pecado contra Ti em palavra, em pensamento, Senhor, me perdoe. Deus, não rejeita a minha oração, meu Pai. Não rejeita meu propósito, Senhor, não rejeita o meu sacrifício. Meu Deus, fala com este amado ouvinte, ó Deus, nesta manhã. Mostra para ele, ó Deus, os Teus sinais. Mostra para ele, ó Pai, que Tu tem um plano de salvação na vida dele. Ó Deus, está escrito na Tua palavra, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Eu tenho a plena certeza, ó Deus, eu tenho a plena convicção que aqui está o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Toma este amado ouvinte nas Tuas mãos, ó Deus, que ele precisa de um milagre, que ele acordou triste neste dia de hoje, que ele acordou desesperado. Meu Pai, são tantas dificuldades que este amado ouvinte está passando, são tantas lutas que ele tem passado, meu Pai, que chegou ao ponto dele desejar sua própria morte. Ó Deus, como Tu levou pão, como Tu mandou o anjo ir até Elias, levar pão e água para Elias e mandar ele comer, se alimentar e levantar. Que o Senhor manda o Teu Espírito Santo na casa desta mulher, na casa deste homem. Meu Pai, que nas casas deste homem, na casa desta mulher, o Teu anjo venha levar o pão sagrado, a água sagrada, para levantar este homem e esta mulher desse sofrimento. Ó Deus, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas desesperadas, ó Deus, quantas pessoas, ó Pai, que desejam a sua própria morte, porque não tem como ele sair desta situação, não tem como ele sair do fundo do poço. Ó Deus, visita nesta manhã agora. Está escrito, Deus, na Tua palavra, que tudo que pedis em oração com fé, crendo recebereis, crendo receberá. E neste dia de hoje, eu estou Te pedindo com fé, ó Deus, se nós pedir a Ti para o Senhor abrir a porta do emprego com fé, ela vai se abrir. Se nós pedir a Ti, Senhor, o grande livramento com fé, o Senhor vai dar o grande livramento. Se todos nós pedir ao Senhor com fé para o Senhor curar, o Senhor vai curar, porque o Senhor é Deus de resposta. Entra com Tua providência agora, ó Deus, na vida deste amado ouvinte. Deus, entra com Tua providência, vem abrir porta onde não tem porta, vem abrir caminho, ó Deus, no meio do mar. Espírito Santo, escuta, Senhor, a nossa oração, porque a oração, ela é a chave da bênção. A oração é a força do crente fiel. Deus, visita este amado ouvinte, livre este amado ouvinte da depressão, livre este amado ouvinte do desespero, este amado ouvinte, ó Deus, que ele se encontra com a pressão alta, ele se encontra com a sua pressão bastante baixa. Meu Pai, dá o grande livramento, este amado ouvinte do infarto, dá o grande livramento este amado ouvinte do AVC. Visita este amado ouvinte agora, este amado ouvinte, ó Deus,
que ele está sentindo a sua mão dormente, os seus pés estão com dormência, que o Senhor livre este amado ouvinte do infarto, este amado ouvinte, ó Pai, que ele sente a sua mão está formigando, o seu pé está formigando, livre este amado ouvinte do infarto, livre este amado ouvinte do AVC, Deus dai o grande livramento, livre este amado ouvinte da morte, ó Deus, quantas pessoas, ó Pai, que ele passa o decorrer do dia bem e de repente, meu Deus, ele começa a passar mal, a família corre e leva para emergência, chega lá do nada, morre. Senhor, dai o grande livramento da morte, livre este amado ouvinte do infarto fulminante, livre este amado ouvinte do AVC, cura este amado ouvinte, ó Deus, que ele se encontra com colesterol alto, cura neste momento, livre este amado ouvinte, livra, cura este amado ouvinte da pressão alta, cura este amado ouvinte da pressão baixa, Deus, dai o grande livramento, meu Deus, teu sangue tem poder, a tua palavra diz, ó Deus, que tudo que nós pedimos ao Senhor com fé, se nós acreditar, nós recebe, e neste momento, Deus, escuta a nossa oração, escuta o nosso clamor, escuta a nossa súplica, aumenta a fé deste amado ouvinte agora, entra com tua providência, escuta, Senhor, a nossa oração, porque a oração deste amado ouvinte, ela é alimento perante ti, renova a nossa fé, Jesus, renova a nossa vida espiritual, tira deste amado ouvinte, ó Deus, tira deste amado ouvinte o desespero, tira deste amado ouvinte a depressão, tira deste amado ouvinte a insônia, meu Deus, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas que se encontram desempregado, quantas pessoas, ó Deus, que nesta manhã ele não tem um pão, ele não tem um café para se alimentar, mas eu creio, Deus, que o Senhor tem poder de agir, o Senhor tem poder de abrir as portas. Quantas pessoas agora, ó Deus, que o seu gás ele acabou e ele não tem condição de comprar um gás, entra com tua providência. Esta pessoa, Deus, que está cozinhando no fogo de lenha, está cozinhando num carvão, porque não tem condição de comprar um bujão de gás, mas o Senhor tem poder de abrir a porta, o Senhor tem poder de criar uma situação para este amado ouvinte comprar este gás. Abre uma porta de escape agora, Deus, para este amado ouvinte que não tem nem que seja R$1 para comprar o pão nesta manhã. Este amado ouvinte, ó Deus, que ele está tomando café, ele só tem apenas o dinheiro para comprar o pão e o café não tem, ele está tomando água, Deus, oh Deus, contempla agora quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas que se encontram desempregado. Edifica esta nação, ó Deus, edifica este país, ó Deus, porque eu creio, meu Pai, eu creio, Senhor, no poder da oração. Ó Deus maravilhoso, a tua palavra nos revela no livro de Salmo 127, versículo de número 1 e número 2: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Toma conta deste país, ó Deus, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas desempregadas, Deus, edifica esta nação brasileira, edifica este país, dá sabedoria ao presidente da república, dá sabedoria, Deus, o ministro deste país, o ministro da economia, Paulo Guedes, dá sabedoria a este ministro, Pai.
Dá sabedoria os deputados federais, dá sabedoria, Deus, o senador da república, meu Deus, são eles, meu Pai, que vigoram os projetos deste país. Dá sabedoria esses deputados, dá sabedoria o senador da república, dá sabedoria os ministros deste governo, meu Deus, dá sabedoria, Deus, dá sabedoria os deputados estadual, dá sabedoria os vereadores, meu Deus, os prefeitos, dá sabedoria os governadores, meu Deus, edifica este país. Eu prometi a Ti, ó Deus, que em todas as nossas orações eu iria orar pela nação brasileira. Deus, edifica a nação brasileira, dá sabedoria aos governantes deste país, ó Pai. Livre este país dos corruptos, meu Pai. Livre este país, ó Pai, dos falsos pastores, dos falsos profetas que ele tenta. Quantos pastores, meu Deus, ele tentaram, ganharam a eleição, os seus fiéis votaram nele e hoje eles estão vivendo na corrupção, estão envolvidos em coisas erradas, meu Deus. Tenha de misericórdia desses pastores, tenha de misericórdia desses falsos profetas, meu Deus, quantos pastores, meu Pai, que ele vota nos seus projetos para prejudicar os mais fracos, mas o Senhor está vendo tudo. O Senhor está com os teus olhos abertos, contemplando a maldade desses políticos. Meu Deus, meu Pai, repreende o demônio da corrupção neste país, repreende o demônio da contenda, repreende o demônio da miséria, da morte. Quantos políticos sendo mortos, meu Pai, quantas tragédias acontecendo. Tenha de misericórdia da nação brasileira, tenha de misericórdia do presidente da república, Senhor. Tenha de misericórdia desses deputados, deste senador que não está, meu Pai, nem aí pelo sofrimento do povo, o povo passando fome, o povo desempregado. Meu Pai, quantas pessoas que não têm condição mais de comprar um bujão de gás, quantas pessoas, ó Deus, que está faltando o alimento, está faltando o arroz, o feijão, a farinha, a carne, meu Deus, o feijão está faltando, o café está faltando, meu Deus. Tenha de misericórdia da nação brasileira. Quantas pessoas, ó Deus, que não está tendo condição de pagar o recibo de energia, e a Coelba cortou a sua energia, a Embasa cortou esta água. Meu Deus, entra com providência na vida do povo. Quantas pessoas, ó Deus, debaixo de um viaduto, morando na rua, porque morava de aluguel, perdeu o emprego, ó Deus, e não tinha condição mais de pagar o aluguel, e foi despejado, está morando na rua com seus filhos. Meu Deus, tenha de misericórdia da nação brasileira. É Tu que revela, Deus, que o seu Senhor não guardará casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Guarda essa cidade, meu Pai, dá sabedoria aos pastores para orar pela esta nação brasileira. A nação brasileira precisa de um milagre do Senhor. Prospera este país, meu Deus. Repreenda o devorador, repreende o migrador contra esta nação, meu Deus. Prospera a vida do povo brasileiro. Entra com Tua providência. O Senhor tem poder de abrir porta, o Senhor tem poder de fazer milagre acontecer. Orianda, labassurianda, labastélia, abre a porta de emprego, ó Deus.
Para aqueles que se encontram desempregados, entra com tua providência. Ó Deus, eu te apresento este comerciante nas tuas mãos. Abra as portas, meu Deus, para este comerciante, que ele se encontre endividado, ela se encontre endividada. Eu te entrego, Deus, o dono deste mercado, o dono deste armarinho, o dono desta indústria, meu Pai, o dono desta fábrica nas tuas mãos, o dono deste depósito nas tuas mãos, o dono desta loja de roupa, meu Deus, o dono desta farmácia, meu Pai, quantos empresários passando dificuldade, quantos empresários, ó Deus, que mandaram 50% dos teus funcionários ir embora, porque não está tendo condição de pagar. Meu Deus, toma conta desta nação, abra as portas, meu Deus, para este empresário, que ele se encontra endividado, que ele se encontra, Pai, passando por momentos difíceis, com tantos boletos atrasados. Entra com tua providência na vida deste empresário, na vida deste microempreendedor, na vida, meu Pai, aleluia. Entra com providência, abra a porta, Deus, para este empresário, porque é eles que traz o emprego para este amado ouvinte, ó Pai, que se encontra desempregado. Entra com tua providência, Deus, prospera esta nação brasileira, prospera esta nação. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está entrando com providência. Eu creio, ó Deus, que o Senhor vai prosperar este país. Eu creio, ó Deus, que o tempo de cantar chegou. Orianda alabassúria, clama alabasteia. O tempo de cantar chegou, amado ouvinte. Deus é fiel na tua vida. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai abrir caminho no meio do mar. Tu vai passar, amado ouvinte, tu vai cantar o hino da vitória. Orianda alabassuri clama alabasteia, orianda alabassuri clama. Deus prospera esta nação. Eu creio na vitória, meu Pai. Este amado ouvinte, ó Deus, que ele está orando, pedindo ao Senhor direção para montar o seu comércio. Quantas pessoas, ó Deus, que ele foi demitido da empresa e ele está orando para colocar o seu próprio negócio. Meu Deus, confirma, meu Deus, na vida deste amado ouvinte. Confirma, Senhor, dá direção, sabedoria para ele. Deus, faz milagre acontecer. Entra com tua providência. Abençoa este amado ouvinte, ó Pai, que o diabo colocou no coração dele para ele tirar a sua própria vida. Quantas pessoas, ó Deus, que Satanás colocou em seu coração para ele comprar veneno e tomar, meu Deus, para morrer. Deus, dai o livramento. Tira deste amado ouvinte esse pensamento negativo dele tirar a sua própria vida. Fala com ele agora, Deus, que tu tem um plano de salvação, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, que terminaram morrendo porque o inimigo colocou na mente dele para ele se matar, para ele tirar a sua própria vida. Mas dai o grande livramento. Corta todo o laço de morte agora, Deus. Corta todo o laço de Satanás. O teu sangue tem poder. Está escrito, ó Deus, na tua palavra, que o diabo, ele veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio dar a vida, e vida com abundância. Este amado ouvinte agora, Deus, que ele tem alguém da sua família que se encontra hospitalizado, que se encontra internado. Os médicos já desenganaram, mas tu não desengana não, Senhor. Visita este amado ouvinte agora e cura. Dai o grande livramento, meu Pai. Visita este policial militar, este policial civil, este guarda municipal. Visita este segurança patrimonial, este segurança, meu Pai, de carro forte. Dai o grande livramento. Visita este pedreiro agora, este encanador, meu Deus, esse chapista, esse pintor, meu Pai. Dai o grande livramento, este profissional liberal. Quantas pessoas, ó Deus, que
sai da sua casa para o seu trabalho e de repente sofre um acidente e termina perdendo a sua vida. Daí o grande livramento, este homem, esta mulher, ó Deus, que roda no aplicativo, daí o grande livramento, este taxiceiro, daí o grande livramento, ó Deus, este rodoviário, meu Pai, livra do assaltante, livra dos homens sanguinários, daí o livramento, este comerciante, meu Pai, quantos comerciantes que ele sai de madrugada para comprar mercadoria para o seu mercado, daí o grande livramento dos assaltantes, daí o grande livramento do acidente, ó Deus, este dono de loja que ele viaja para comprar roupa fora, daí o grande livramento do acidente, daí o grande livramento dos assaltantes, ó Deus, livra, meu Pai, estamos passando por momentos difíceis. Quantas pessoas, ó Deus, que ele era trabalhador e o diabo colocou no coração dele para ele ser um assaltante. Meu Deus, repreende esse demônio, meu Pai, mostra para este homem, para esta mulher que o diabo colocou na mente dele para ele roubar, mostra para ele que tu tem um plano na vida dele, mostra para ele, ó Pai, que tu vai abrir porta para ele, que tu vai abrir porta para ela. Deus, ó Deus, dai o grande livramento a esta nação. Sabemos, ó Deus, devido à crise que o país está passando, devido à circunstância que estamos passando, o número, meu Pai, de assalto, o número de homicídio aumentou, mas o Senhor tem poder de dar o grande livramento. Livra, meu Pai, este amado ouvinte dos homens sanguinários, livra dos homens maldosos, livra dos homens perversos, meu Deus, livra, meu Pai, livre este amado ouvinte. Meu Deus, eu creio no poder da oração, eu creio no livramento. Ó Deus, visite este casamento agora que está à beira da separação. Entra agora neste lar, entra agora nesta casa, traz a união para esta família, traz a paz para este casamento. Entra com tua providência, Deus, aumenta a fé deste amado ouvinte. Meu Deus, faz ele acreditar no poder da tua palavra, faz ele acreditar, ó Deus, no poder da oração. Ó Deus, este amado ouvinte, que ele precisa de um milagre urgente, este milagre que ele precisa, Deus, não é daqui a 30 dias não, não é daqui a um ano não, Deus, não é daqui a uma semana não. Este amado ouvinte, ele precisa de um milagre ainda hoje. Entra com tua providência, faz um milagre acontecer na vida deste amado ouvinte. Ó Deus, aumenta a nossa fé, nos dá forças espirituais, ó Deus, para orar, para te clamar, para te buscar. A oração é a chave da bênção, a oração é a força do crente fiel. Aquele que ora, ele não fica fora da peleja não. Aquele crente que ora, ele tem retorno. Ó Deus, prospera a vida deste amado ouvinte agora, prospera a vida dele, abre porta, meu Deus, faz milagre acontecer. Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia deste amado ouvinte. Entra com tua providência agora. Ó Deus, tu és o Deus fiel, tu és o Deus justo, tu és o Deus que não falha. A tua palavra nos revela, Deus, no livro de Mateus 23, versículo de número 35: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor Jesus. Entra com tua providência, Deus, Deus meu, aumenta a nossa fé. Entra com tua justiça, entra com tua providência. Ó Deus, a tua palavra nos revela no livro de João 3, versículo de número 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho
unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salmo 37, versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, amado ouvinte, confia nele que tudo ele fará. Jeremias 18, versículo de número 2. Levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá te fareis ouvir as minhas palavras. Eu creio no milagre. Mateus 7, versículo de número 7 e 8. Pedi e dai-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei, abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, porque aquele que busca encontra, porque aquele que bate se abrirá. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Jesus aumenta a nossa fé, nos faz acreditar no teu poder, meu Deus, nos faz acreditar na tua palavra. Entra com tua providência, Deus, porque eu creio no poder da oração. Eu creio, meu Deus, que a tua mão não está encolhida não, Deus. A tua mão está estendida para nos abençoar. Entra com tua providência, mostra um caminho para este homem, cria uma situação, meu Deus. Este amado ouvinte, ó Deus, que ele foi, aleluia, injustiçado, ele foi humilhado, ele sofreu uma calúnia e o inimigo colocou na mente dele para ele tirar a vida desta pessoa. Liberta este homem agora, Deus, não deixa ele fazer isso não. Liberta ele, meu Pai, porque o diabo, ele quer destruir com a tua vida, amado ouvinte, mas Jesus, ele quer te livrar. Jesus, ele quer te proteger. Jesus, ele quer te guardar. Ele vai agir por você, ele vai fazer justiça por você. Acredite no teu Deus, meu Deus e meu Pai. Eu creio, meu Pai, no teu poder. Eu creio, ó Deus, na tua palavra. Eu creio, Senhor, na tua direção. A tua mão não está encolhida não, Deus. A tua mão está estendida. Deus, entra com tua providência. Este amado ouvinte, ó Deus, que ele não aguenta mais pagar aluguel, Senhor, entra com tua providência, abre a porta para este amado ouvinte agora, abre a porta para ele ter sua casa própria. Este amado ouvinte, Deus, que ele comprou um carro financiado, ele não está tendo condição de pagar este carro. Senhor, abre a porta para que ele não venha perder este veículo, Deus. Abre a porta para ele pagar este carro que ele comprou. Este amado ouvinte, Deus, que comprou essa casa financiada, ele comprou este apartamento financiado e ele foi demitido desta empresa, meu Deus, e ele não está tendo condição mais de pagar este apartamento. Abre a porta agora, Deus, abre uma porta de escape, prospera a vida do teu povo, porque eu creio, Deus, no poder da oração. Eu creio, Senhor, que a tua mão, ela não está encolhida não, ela está estendida para nos abençoar. É que eu te peço e te agradeço, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amado ouvinte, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã de hoje, aqui no livro de Salmo 37, versículo de número 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Amado ouvinte, Deus abençoe, que Deus continue falando mais forte no seu coração. Eu quero dizer para você, amado ouvinte, que a oração, ela é a chave da bênção. Deus, ele promete abrir porta, entrar com providência na sua vida por causa da oração. Deus te abençoe, amado ouvinte. Eu quero pedir aos amados ouvintes para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe, amado ouvinte, para alguém que
que você sente que precisa de um milagre do Senhor. Deus te abençoe. Um abraço em Cristo Jesus.